Boa noite a todos. Meus amigos, normalmente o ser humano passa pela vida sem olhar para si mesmo. Observa atentamente o seu próximo, destacando suas virtudes, defeitos, aparências, comportamento, etc. Acredita-se perfeito e, como tal, dificilmente muda de opinião e, consequentemente, vive cometendo os mesmos enganos sem mesmo perceber os seus equívocos. Daí a necessidade de conhecer-se, saber de sua potencialidade, conhecer suas falhas, deficiências, virtudes e qualidades, reconhecer suas limitações. Deve saber quais são suas possibilidades e necessidades para definir o seu projeto de reforma íntima e, consequente, crescimento espiritual. Em todo e qualquer projeto sério, o primeiro passo sempre se constitui do levantamento dos recursos e possibilidades disponíveis para depois proceder ao planejamento e execução do mesmo. O Espiritismo nos ensina que os homens foram criados simples e ignorantes e que todos têm o mesmo destino, a perfeição, que é realizada através da evolução. Cada criatura é uma individualidade única, com um período de existência anterior que lhe proporcionou um cabedal de conhecimentos próprios e exclusivos, construído ao longo de suas reencarnações. Em decorrência das inúmeras experiências vividas ao longo dessas reencarnações, a criatura traz um cabedal de conhecimentos próprio. Cada um de nós, portanto, tendo em vista as experiências já vividas, distingue-se dos outros por uma individualidade particular e característica. Todo indivíduo possui um conteúdo psicológico próprio e exclusivo, que o torna diferente dos demais seres humanos. Possui, portanto, inteligência, temperamento e sensibilidade próprios, diferentes das de outras criaturas, que o levam a assumir uma postura muito particular e distinta diante dos inúmeros estímulos e sugestões que a vida e o meio lhe oferecem. Nascemos, portanto, com uma experiência anterior já adquirida, com uma bagagem própria de recursos, composta de gostos, disposições e tendências individuais, que conhecemos por caráter, ou seja, o nosso potencial já desenvolvido, o conjunto de nossas possibilidades. A maneira com a qual utilizamos o caráter é o que chamamos de personalidade. Temos personalidades distintas porque dispomos de recursos diferentes. Nossa evolução é diferente das demais pessoas. Nossa educação difere da dos outros seres humanos. Nossa orientação familiar, recebida dos pais, não é idêntica à das demais criaturas. Por isso, não temos as mesmas possibilidades, nem conhecimentos, nem tendências e tampouco gostos. Por isso, cada pessoa tem a sua maneira particular de viver e de se conduzir ante as diferentes situações que a vida lhe proporciona. Esse comportamento único e particular resulta de sua bagagem anterior, do seu modo de pensar, de crer, das concepções que tem acerca de Deus, do universo, do futuro, enfim, da vida e suas razões como um todo. É a sua filosofia de vida. Diante disso, todos temos a obrigação de conhecer a nossa situação particular nesta vida. E para isso, devemos usar de muita sinceridade e honestidade. Isto porque
Ao sermos convidados a essa autoanálise, podemos assumir pelo menos 3 tipos de atitudes distintas, ou seja, a postura de desvalia, a postura adequada e a postura exagerada. No primeiro caso, situam-se as pessoas com tendências negativas, com propensão a se desvalorizarem, a se acreditarem inúteis, inaptas, incompetentes, sem valia. São as criaturas sem opinião própria, que se consideram sempre as mais ínfimas das pessoas. São incapazes de tomar uma decisão ou de assumir uma responsabilidade. São pessoas que qualificam a si próprios como seres que não têm jeito, para quem não há solução alguma. Consideram-se vítimas e vivem em eterna lamentação, clamando contra a sorte, reclamando do sucesso dos outros, das situações, da providência. São doentes e necessitam de ajuda para aprenderem a dar valor a si mesmos. Ninguém é inútil ou sem valor, pois a sabedoria divina não dá privilégios a ninguém. Da mesma forma que nunca desampara quem quer que seja, sempre nos dá condições de enfrentar as vicissitudes e nunca nos dá um fardo maior do que possamos suportar. A posição ideal e adequada se constitui em saber o que somos, qual é o nosso cabedal de conhecimentos, quais os tipos de sentimentos que cultivamos, quais são nossos defeitos, vícios e imperfeições, quais são as nossas necessidades de conhecimento, de aprendizado, certos de que ainda há muita coisa que desconhecemos e que há muito amor por desenvolver. Sabendo exatamente o que somos, resta-nos elaborar e executar um projeto de reforma íntima que, em resumo, terá como objetivo sanar nossas falhas e imperfeições, eliminar antigos vícios e concepções equivocadas a respeito da vida e, finalmente, conquistar o verdadeiro conhecimento que nos dará as condições e o discernimento adequados à obtenção de sucesso nessa empreitada. A doutrina espírita nos ensina que há um padrão para essas realizações necessárias, que existe um modelo para esses nossos objetivos, que se constituem na exemplificação e na vivência dos ensinos de Jesus. A meta a atingir é a nossa evangelização, que poderá ser atingida fazendo uso do conhecimento espírita e das normas de conduta estipuladas pelo Evangelho de Jesus, o que nos transformará em um elemento útil à sociedade, um fator de progresso e melhoria, onde quer que estejamos. A postura exagerada, por sua vez, é assumida pelas pessoas que se acreditam donas do mundo, merecedoras de todo tipo de privilégios e de atenções, criaturas extremamente egoístas, vaidosas, orgulhosas, mesquinhas. São pessoas que ignoram de propósito a existência e as necessidades do próximo. Normalmente analisam e comentam a religiosidade, as virtudes e as situações de carência humana com atitudes de escárnio e desprezo. Também são doentes e necessitados. São obsidiados de várias espécies, cuja aparência exterior não demonstra suas deficiências psíquicas. Necessitam de religiosidade, de conhecer as realidades da vida, as razões do existir e o destino maior reservado a todos nós. Em síntese, portanto, a autoanálise sincera e honesta nos proporcionará o conhecimento do que somos, tanto em termos de possibilidades quanto de necessidades, possibilitando-nos, dessa maneira, definir nossos roteiros individuais de progresso e evolução.
que podem ser resumidos na máxima: estudar e servir. Até a próxima e fiquem em paz.